Inacreditável! Barbosa no Palmeiras. Mudou tudo? Como fica Nino no Verdão? Eu não aguento mais essa situação do Paulinho. Muito dinheiro no Palmeiras por Heitor e informação nova por Almada e André que interessa ao palmeirense. Fala família Palmeiras 90 a mais, mas que dia foi esse? Alguém me explica, porque passou um caminhão em cima de todo mundo que acompanha o Palmeiras e deu ré depois de volta. Muita coisa aconteceu hoje e eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes, tintim por tintim. Tem muita bomba para um dia só. E friso naquilo que eu sempre falo para vocês. As negociações estão acontecendo agora no mercado da bola, na realidade estão rolando há um tempão. Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, família. Vamos lá. Primeiramente, visando a partida contra o Jacuipense, o Palmeiras se preparou hoje de uma maneira muito intensa, tá? O treinamento de hoje foi muito intenso. E eu arrisco a dizer que o Palmeiras tem a possibilidade, né, de trazer algumas crias da academia para entrar em campo nessa partida. Vai ser muito bom, porque faz tempo que a gente não vê nada do Pacheco, do Coutinho, do Belé. Vai ser interessante demais ver as crias atuando 5, 10, 15, 20 minutinhos, mas pegando gosto ali pelo profissional. É importantíssimo, tá? E esse treinamento em alta intensidade, ele é mesclado com as próprias crias da academia nos rachões, beleza? Ok. Vitor Roque estará à disposição do técnico Abel Ferreira, talvez até comece a partida, isso é um fato, não é uma imaginação ou uma suposição, ele vai para campo. Agora, gente, eu não aguento mais, tá? E aí eu preciso começar o vídeo fazendo esse desabafo de coração. Eu não aguento mais a situação do Paulinho, tá? Nós estamos cobrindo essa situação dele, cara, desde o ano passado. Pelo amor de Deus, para pensar. Já são mais de 4 meses acompanhando isso de perto, tá? E aí a gente usa fontes reais envolvidas com o clube ou imprensa, né? Mas é imprensa séria que cobre o Palmeiras. E a gente baseia a nossa opinião na análise da informação que vem deles, né? Por exemplo, o Palmeiras mesmo anunciou oficialmente que a estratégia era utilizar o Paulinho contra o Jacuipense para que o jogador voltasse a ganhar minutos. E agora, pô, do nada mudou tudo. Hoje mesmo a gente lançou um vídeo ao meio-dia falando sobre o controle de carga e sobre a expectativa que a gente tinha do Paulinho atuar. Então o Palmeiras estava privando o jogador de fazer um treinamento para que ele tivesse condição de jogar. Hoje mesmo, mal postamos o vídeo, já vimos matéria na imprensa dizendo que não, o médico, né, do Palmeiras, o seu Pondim, não liberou o Paulinho para a partida contra o Jacuipense. E eu fiquei com a cara de palhaço, né? Porque a minha expectativa em cima do jogador é enorme, vocês sabem disso. O Palmeiras está, de uma maneira bem objetiva, sendo muito cauteloso. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: é necessário? É necessário tanta cautela assim pro cara não poder jogar 10 minutos? 10 minutos, gente. Eu não tô falando que é pra ele entrar como titular e jogar os 90, né? Eu me frustrei, não nego, tá? Não nego isso pra vocês. Olha o que o médico do Palmeiras disse, ó. Esse cuidado é necessário em processos de recuperação especiais como o dele, no qual há um período prolongado de inatividade, levando também em consideração o tempo em que ele esteve machucado em seu clube anterior. Por isso, o corpo do jogador, ao ser impactado por diferentes cargas de trabalho, precisa ter momentos maiores de recuperação e controle dos possíveis sintomas até atingir uma estabilização. Ele segue nos próximos dias o seu cronograma individualizado, fazendo boa parte das atividades junto à equipe e se preparando para estar à disposição da comissão técnica. Ele já está pronto! Exclamação. Ele tem treinado em alta intensidade, a gente vê os vídeos, a gente vê as matérias no site oficial. Pra que tanta cautela? Pra quê? 10 minutos de Paulinho não são suficientes para deixar o cara fora por mais uma temporada. Eu não consigo entender. Bom, gente, bora falar de mercado da bola, tá? Tem alguns assuntos aqui que eu quero trazer para vocês, porque assim, de verdade, literalmente passou um caminhão hoje aqui na frente
atropelando todo mundo, cara. Todo mundo que fala sobre Palmeiras. E eu preciso pontuar caso a caso, tá? Começando a respeito do Thiago Almada. Bomba, tá? Thiago Almada foi expulso no último jogo do Atlético de Madrid, saiu de campo sendo cobrado e digo mais, tá? Não está feliz no clube espanhol, exclamação, é uma certeza o que eu tô falando, tá? Se ele vem pro Palmeiras ou não, não sabemos. O que sabemos é, acabou o amor, tá? A torcida do Atlético de Madrid não vê com tanto bons olhos assim a manutenção do Almada. Ele tem propostas das mais diversas na Europa, mas o Palmeiras na janela passada se antecipou e fez um movimento interessante pelo Almada. Demonstrou um projeto e isso pode acabar convencendo o jogador. Não sei, tá? Sobre o Thiago Almada, eu não, do jeito que o mercado da bola tá maluco, eu não me arrisco a dizer que ele não vem e também não me arrisco a dizer que ele vem. Precisamos de mais informações e prudência para poder comentar a respeito. Entretanto, o fato é esse: ele vai sair do Atlético de Madrid, tá? E aí surgiu uma outra novela hoje, né, que essa foi encerrada de vez. O Palmeiras estava sondando, especulando, perguntando sobre o André do Wolverhampton, né? Existia inclusive um fator ali de comunicação entre John Arias, tal, que poderia acabar soando positivamente para o jogador chegar ao Palmeiras. Esqueçam, tá? André é alvo do Leeds, também da Inglaterra, e eles toparam pagar 204 milhões de reais. Desejamos boa sorte pro André. Palmeiras não vai disponibilizar esse dinheiro. Se for para pagar 200 milhões do André, paga no Danilo. E a gente já vai falar do Botafogo, porque, cara do céu, que coisa louca, né? Vamos lá. Barbosa, tá? Então, o que temos de Barbosa de oficial? O Palmeiras está trabalhando para fechar um pré-contrato num primeiro momento com o Barbosa, tá? O contrato dele encerra no final do ano e ele já poderia assinar um pré-contrato. Ok, ponto passível de comunicação interna no Palmeiras. O Barbosa tem 9 jogos pelo Botafogo no Brasileirão. 9. Com 12, ele não pode mais jogar o Brasileirão. Então, o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão, tá? O Barbosa, com certeza absoluta, é uma oportunidade de mercado. Já vamos falar do Nino, você já vai entender. O que a gente tem de informação a respeito, tá? A informação oficial é essa aqui. O Palmeiras quer o jogador, ponto. Primeiro ponto que a gente tem para definir. Segundo ponto, o Palmeiras está ancorando a negociação da mesma forma como ancorou com o Marlon Freitas. É tudo quietinho, tudo, sabe, a quatro paredes ali com o John Textor, conversando tal. Vazou a informação do Barbosa, tá? Vazou, assim como vazou a do Marlon Freitas, tá? Não me surpreenderia se o Palmeiras fizesse um acordo com o Botafogo, tá? Ao invés de assinar o pré-contrato com o Barbosa, ó, Botafogo, você não escala mais o Barbosa, tira ele das partidas, ou então deixa ele completar 10, 11 jogos e tira o cara, e aí o Palmeiras paga pelo Barbosa. Porque é melhor o Botafogo receber uma grana pelo Barbosa e liberá-lo agora em junho, do que o Palmeiras fechar com o cara um pré-contrato e aí em dezembro ele sair do Botafogo de graça, ou algo que o valha, tá? Ou algo parecido com isso. Então essa é a expectativa pelo Barbosa. Tem negócio sim, tá? Agora a gente não sabe se vai se concretizar ou não. E aí? A pergunta que eu faço é a seguinte: ok, situação do Barbosa muito bem trabalhada, muito bem definida. E o Danilo? O Botafogo tá precisando de dinheiro. A hora de atacar o Danilo é agora. E eu sei, se o Palmeiras tirar 2 jogadores do Botafogo de uma vez só, meu irmão, o pau vai cantar lá, né? Os caras vão ficar pistola, a torcida vai pressionar. Teremos problemas desse ponto de vista. Entretanto, o Textor não tem escolha. O Botafogo não tem dinheiro. O Botafogo já é uma SAF e não tem como se pagar. Ou seja, terão que negociar jogadores. Danilo agora pode sim acabar saindo do Botafogo. Temos a Copa do Mundo, ele vai valorizar, o Botafogo espera conseguir uma grana maior, mas será que a propostinha, 170 milhões que vocês querem? Tá bom, tá aqui. Será que ele não sai do Botafogo? Ainda dá tempo e seria a maior contratação do Palmeiras na temporada, pra mim superando até o John Arias, que é um craque, tá? Minha opinião. Danilo, Barbosa, ok. E o Nino, gente? Agora o Nino não vem mais? Eu não sei.
Tá muito louca essa situação. A informação que a gente tinha é que o Nino tinha uma espécie de pré-contrato já com o Palmeiras. Agora, se o Palmeiras trouxer o Barbosa, talvez não valha a pena pagar os 95 milhões no Nino. Pra mim não valeria, tá? Barbosa é um jogador de altíssimo nível pra zaga do Palmeiras. Tem o Bruno Fux, tem o Benedetti, tem o Koné, tem Murilo e tem Gustavo Gomes. Na minha opinião, eu cancelaria o Nino, tá? E traria o Barbosa. Agora, e se vierem os dois jogadores, meu Deus do céu, a zaga do Palmeiras vai virar uma fortaleza, né? Você vai ter aí, ó, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Barbosa e Nino, 5 zagueiros de altíssimo nível. Dá pra jogar com 3 zagueiros. Aí faria sentido tudo aquilo que a gente traz na mesa tática e já já a gente vai pra mesa tática, tá bom? Loucura, né? Loucura. Vocês sabem que aqui a gente trabalha com a verdade, a gente traz só informação real e, cara do céu, quanta coisa aconteceu hoje, né? Sobre o Heitor, a situação é a seguinte, tá? Ele deve ganhar alguma oportunidade no time profissional, não tem como não ganhar. Hoje no Sub-20 o Palmeiras empatou com o Vasco 2-2, né? Felipe Tereza e o próprio Heitor fizeram os gols da partida pelo lado do Palmeiras. Ele tá jogando muita bola e o Manchester City acenou com uma proposta na casa de 120 milhões, mais ou menos, ali de reais, né? Pro Palmeiras é muita grana, tá? É grana demais, cara. E o Palmeiras vai acabar vendendo o jogador. Eu acho que deveríamos segurar um pouquinho mais. Se ele jogar no profissional por 1, 2 meses, você vai ver que o menino tem condição. Ele tem um futebol muito parecido com o do Vitor Roque, do Endrick. Ele tem condição de valer 200, 250 milhões de reais. Minha opinião. Agora, tem que dar tempo pro garoto, né? Se o Palmeiras recusar essa proposta do Grupo City, né? Com certeza absoluta vai ter que ter paciência. Traz o garoto pro profissional, põe um jogo, tira um jogo, põe 2 jogos, tira 2 jogos, vai moldando o jogador. O Luigi não está conseguindo entregar no profissional o que ele entregava na base. Quem garante que o Heitor vai conseguir também? A gente não sabe. Por isso que precisa de tempo, precisa testar. Pega o garoto, dá uma oportunidade, vê como ele se sai, tira o garoto do time, põe de novo, dá um time. É isso que eu acredito, tá bom? Gente, mercado da bola maluco de hoje, tá? Muita informação pra gente trabalhar. Eu quero o comentário de vocês aqui, opiniões sinceras pra gente poder dialogar aqui na análise posteriormente, tá bom? Atenção, STJD anunciou já, né, na verdade denunciou o Murilo, né, e ele será investigado, ou melhor, ele será julgado nessa próxima sexta-feira, dia 24, por ter simplesmente, quando foi expulso na partida contra o Atlético Paranaense, dito as seguintes palavras para o árbitro: a sua arbitragem é uma vergonha. E eu escolhi esse assunto para falar agora de novo. A gente já tinha falado sobre isso no vídeo do meio-dia, porque para mim é importante pontuar algumas questões aqui. Vamos lá. Jogador de futebol, de maneira geral, ele tende a, até pelo calor do jogo, né, pelas volúpias ali, pela pressão, né, a temperatura e pressão do jogo, ele tende a pressionar a arbitragem, ele tende a se postar de uma maneira um pouco mais agressiva e etc. O STJD, a CBF estão conduzindo esses casos de uma maneira a não deixar dúvidas, tá? Teve alguma situação afrontosa dessa forma com a arbitragem, o jogador será punido, é óbvio. Então, o Palmeiras precisa urgentemente trabalhar com o núcleo de psicologia, a cabeça dos atletas e do treinador, tá? É triste falar disso porque a gente deveria estar falando aqui de futebol, de contratação, de especulação, de tática, mas se o Palmeiras não trabalhar nesse quesito, vai ficar para trás no Campeonato Brasileiro. Eles não vão ter dó. A sensação que a gente tem é que os julgamentos dos jogadores do Palmeiras, eles são, ó, é tudo rápido, né? O cara fez hoje, amanhã ele já tá punido. Enquanto a gente vê outros atletas aí envolvidos em casos de aposta, enfim, coisas esquisitas ali que, sei lá, parece tudo mais brando, né? Pois é. Eu tenho uma opinião muito bem definida a esse respeito, tá? E eu entendo que o Palmeiras precisa obrigatoriamente trabalhar o psicológico dos jogadores. Não dá pra ficar reclamando de falta, expulsão. Você já foi expulso, irmão. Você tomou 2 cartões amarelos, acabou. Se você já foi expulso, não tem o que fazer. Sai, pega o seu bonezinho e sai do campo, acabou. Por que você vai entrar numa discussão com o árbitro? Ele não vai mudar de opinião. Tem o VAR. Se o VAR chamar, ele muda. Mas se o VAR não chamar, não faz sentido. A gente tem que ser inteligente. É como o próprio Abel fala, né? Cabeça fria, coração quente.
A ideia é justamente essa, a cabeça tem que estar fria. E o Palmeiras ultimamente tem pecado nesse quesito. E aí, claro, conta com a, entre aspas, má vontade, talvez, da imprensa e de outros órgãos aí, beleza? E falando em imprensa, gente, a gente falou também sobre o termo do Arrasca pênalti, tudo aquilo que estava envolvendo o Mauro César, né? E toda essa situação de proteção, de blindagem ao Flamengo. E aí eu fiquei pensando hoje aqui a respeito desse cenário do Verdão, né? Cara, me diga um programa esportivo que é dominado, né, ou majoritariamente ali por especialistas da bola palmeirenses. Eu te desafio. Não existe. Não existe. Então, assim, o Palmeiras está sendo, entre aspas, massacrado na imprensa, sempre como um clube que está se favorecendo de decisões erradas da arbitragem. E eu tenho visto isso crescer cada vez mais. E sabe o que é o mais legal? Nessas épocas é onde o Palmeiras mais cresce de potencial de futebol. Eu tenho uma opinião muito bem fundamentada a respeito da forma como o Palmeiras está sendo tratado na imprensa. Mas eu prefiro deixar que os jogadores respondam em campo. E é por isso que eu tenho uma preocupação gigantesca. Não só com o clube, mas com a psique, a cabeça dos jogadores. Eu preciso que a psique dos jogadores esteja trabalhada para que eles não sofram punições desnecessárias e para que dessa forma o Palmeiras consiga lograr êxito em todas essas questões que a gente está trazendo aqui. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te fazer um pedido, né? Se você chegou até aqui é porque você gosta do canal e eu quero que você deixe um comentário aqui para mim. Eu cheguei até aqui, Henrique, que é pra gente saber, a galera que tá focando aqui, ficando aqui com a gente até o final do vídeo. Isso é importante demais pra gente porque é um dado, é uma métrica chamada retenção. Muito importante pra gente ter essa informação, tá bom? Eu quero aproveitar esses segundos finais aí para agradecer do fundo do meu coração por cada like, cada comentário, cada hypar e principalmente porque eu sei o quanto vocês gostam de estar aqui com a gente e esse é um dos motivos principais que tem feito o nosso canal crescer cada dia mais. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço, avante palestra aí, seja bem-vindo, Barbosa! Avante!